livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, não é? E esse livro tem sido uma bênção para nós, que nós temos aprendido muito com ele. Atos é um livro intermediário, ele faz uma junção, uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Atos, no capítulo 8, vai relatar a consequência dos acontecimentos que vem acontecendo desde o capítulo 1 até o capítulo 7, que vai desembocar nesse grande avanço da igreja, saindo de Jerusalém, alcançando a Judéia, alcançando a Samaria, e depois, com o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, vai alcançar Roma e os confins da terra daquele tempo. Atos, no capítulo 8, nós vamos pensar aí até o verso 8, mas eu quero ler com os irmãos, vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós apresentamos a nossa mente, o nosso coração diante do Teu altar de graça nessa noite. Fala conosco, Senhor. Usa o pregador, usa a Tua palavra e por meio do Teu Espírito, ensina-nos, ó Deus, muda-nos, transforma-nos, faça-nos um pouco mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo nessa noite, Pai. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração e que nós possamos guardá-la e praticá-la todos os dias da nossa vida, para que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido e nós sejamos edificados. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus queridos, na última mensagem nós falamos no capítulo 7 sobre a vida de Estevão. E nós aprendemos muito com Estevão a sermos mais parecidos com Jesus, porque Estevão foi um homem que nós olhamos para a vida dele e encontramos na vida de Estevão o caráter de Cristo, os sentimentos de Cristo, os propósitos de Cristo. A semelhança de Estevão com Cristo é algo que nos impacta e que nos motiva a perseguirmos ainda mais o nosso alvo, que é chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós vimos que Filipe era um homem de fé, um homem de bom testemunho, um homem cheio de sabedoria, um homem que tinha conhecimento, mas tinha sabedoria, um homem que tinha adversários, mas também tinha amor para com eles, um homem que tinha perdão no seu coração, tinha sensibilidade e tinha humildade para pregar a palavra em qualquer lugar, apesar do grande poder e da grande autoridade que tinha. Era um homem que se dava a serviços simples, como servir à mesa das viúvas, por exemplo. E nós vamos aprender então com Estevão que não há nada melhor e não há nada maior do que sermos pequenos diante de Deus. Não há nada melhor do que tomarmos posse das palavras de João Batista, dizendo que ele cresça e eu diminua, porque quanto mais nós
diminuímos, mais Cristo cresce em nós, mais parecido com Cristo nós nos tornamos, mais usados por Deus nós seremos e mais abençoados e abençoadores nós nos tornamos. Os acontecimentos na vida da igreja, desde a descida do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2, a pregação do apóstolo Pedro, a cura do paralítico na porta do Templo Formosa, a segunda pregação do apóstolo Pedro, o debate, o enfrentamento que o apóstolo Pedro tem por parte do Sinédrio e das autoridades de Israel, a segunda pregação de Pedro, a pregação de Filipe, a pregação de Estevão, a morte por apedrejamento de Estevão, foram acontecimentos anteriores que fizeram com que desencadeasse então essa grande perseguição, como inicia o texto dizendo. A igreja, a partir de agora, meus queridos, não sofre apenas ameaças, alguns açoites aqui, outros ali, não são prisões temporárias, virou um assassinato de Estevão e virou uma grande perseguição em toda a igreja, em toda Jerusalém. O verso 1 diz que, por causa de uma grande perseguição, muitos então fugiram de Jerusalém em direção à Judéia, em direção a Samaria, e ali então Deus operou grandes maravilhas, grandes milagres, e a igreja continua então crescendo e fazendo discípulos de Jesus. O verso 1, o verso 2 e o verso 3, que eu quero reler com os irmãos, que diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e por causa disso então, foi a gota d'água para que todas as autoridades de Israel então criassem coragem e perseguissem de fato e de verdade aquela igreja. E naquela ocasião então é deflagrada uma grande perseguição na igreja de Jerusalém, e todos, diz o texto, todos fugiram, exceto os apóstolos. Aqueles que fugiram foram dispersos e eles continuaram pregando na Judéia, na Samaria. Mas não deixa de ressaltar no capítulo 2 que homens piedosos, eles fizeram o sepultamento de Estevão, deram a Estevão um sepultamento digno, honroso, embora ainda sofressem o perigo de estarem se declarando a favor de Estevão e contra as autoridades de Israel. Esses homens prantearam, lamentaram grandemente a morte de Estevão, o que significa que Estevão era um homem muito amado no meio da igreja, no meio da congregação. Mas Saulo, por sua vez, e os irmãos sabem que Saulo é futuramente Paulo, o que passa de perseguidor para um grande plantador, um grande evangelista, um dos homens mais usados por Deus no Novo Testamento para o crescimento da igreja. Este Saulo estava lá consentindo na morte de Estevão, e agora ele mesmo, ele vai devastar a igreja. Ele vai entrar nas casas e arrastar homens e mulheres e levá-los para a prisão. É uma grande perseguição organizada com autoridades dando cobertura. Tanto o Sinédrio quanto o poder romano estava por trás de tudo isso. Paulo tinha autoridade para fazer isso, Paulo tinha apoio, Paulo tinha à sua disposição os cárceres para que ele levasse então lá aqueles que eram capturados. E lá eles eram torturados, meus irmãos, torturados, de forma horrorosas. O próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 26, ele vai dizer que muitas vezes ele entrou nas sinagogas, tirou de lá homens e mulheres, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido, diz ele a respeito de si mesmo, demasiadamente enfurecido contra eles, os perseguia até em outras cidades. Paulo, lá no capítulo 26, ele vai dar testemunho de si mesmo, capítulo 26, verso 11,
de que ele enfurecia-se contra os cristãos e os castigava, os oprimia, até que alguns blasfemavam de tanto que eram torturados. Não é uma perseguiçãozinha qualquer, é uma perseguição ferrenha, brutal, que a igreja está sofrendo nesse momento. A fúria do apóstolo Paulo, que teve a sua ascensão no apedrejamento de Estevão, ela é tão grande que os cristãos começaram a fugir de Jerusalém. Mas é muito interessante que nisto se dá o start da grande explosão da igreja. A grande comissão dada por Jesus no capítulo 1, verso 8, começa exatamente aqui, agora. Porque é exatamente isso que faz com que os cristãos saiam de Jerusalém e vão então para a Judéia, para Samaria e depois até os confins da terra. Olha o que está escrito em Atos, aí no capítulo 8, no verso 4. Diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. E quando ele anunciava esse Cristo, diz que a multidão então dava ouvidos a Filipe. Filipe então operava milagres, maravilhas, os demônios eram expulsos. E então eles criam na pregação de Filipe. E havia uma grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, tudo indica que os apóstolos e a igreja primitiva não tinham um planejamento estratégico para missões. Eles não tinham um planejamento estratégico para cumprir a grande comissão que o Senhor os havia dado há 7 capítulos atrás. Eles estavam ali, em Jerusalém, pregando o evangelho, é verdade, sendo usados com grande poder e autoridade, é verdade, mas não foi isso que Jesus disse para eles. Jesus disse: vocês ficarão em Jerusalém até que seja recebido o poder do Espírito, mas quando receberem o poder do Espírito, vocês pregarão, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja até então não tinha um planejamento estratégico, ministerial, evangelístico. Eles não faziam campanhas de missões regionais, estaduais, nacionais e mundiais. A coisa estava acontecendo assim, do jeito que dava. Tudo bem, pastor, era o início da igreja, a igreja estava se organizando. Mas tudo indica que a igreja estava muito acomodada em si mesma. Jerusalém estava bom, cômodo, apesar da pouca perseguição até então. E o que a gente vai descobrir é que é a perseguição que faz com que essa igreja saia do seu comodismo. E Deus então não impede essa perseguição. Ele, pelo contrário, usa essa perseguição para cumprir o seu propósito e ajudar, dar uma ajudinha à igreja a começar a sair da sua bolha e começar então a cumprir o propósito de Deus, que é ganhar toda a terra, toda a humanidade. A ordem de Jesus estava sendo descumprida. E é interessante a gente ver que a situação da igreja era uma situação em que poucas igrejas podem experimentar nos dias de hoje. Eram situações extremas. Essa igreja era tão cheia do Espírito Santo de Deus, que ela experimentava algumas situações de extremidades muito fortes. Ao mesmo tempo que experimentavam a unção do Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo que eles estavam curando os coxos, aleijados de nascença, expulsando os demônios, operando milagres e maravilhas, vivendo um êxtase espiritual, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, essa igreja também sofria uma perseguição, e aqui agora ela vai começar a passar por dor, por sofrimento extremo, porque Deus não vai livrar essa igreja da perseguição. O primeiro mártir já tinha se apresentado. Estevão morreu porque pregou Jesus, porque pregou o Cristo.
E Deus não impediu que isso acontecesse. Os que ficaram em Jerusalém continuaram sendo perseguidos, caçados, torturados, conseguiram sobreviver de alguma maneira, não negaram o nome de Jesus, nem todos, muito provavelmente, alguns negaram o nome de Jesus, mas humilhados e torturados sobremaneira. E os que foram embora, os que conseguiram fugir, contudo não deixaram de pregar Jesus Cristo. O verso 5 nós lemos que em Samaria, ali ele anunciava quem? O Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o prometido. Meus queridos, Filipe sai de Jerusalém e vai para o lugar mais improvável que ele poderia ir. Porque os irmãos sabem muito bem que os judeus odeiam, desprezam os samaritanos. Os samaritanos é a classe de gente mais baixa depois dos gentios. Talvez até mais baixa do que os gentios para os judeus. Porque os gentios, pelo menos, já estavam todos perdidos mesmos. Mas para os judeus, os samaritanos eram uma raça misturada. Gente misturada, como nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical. Por causa da divisão do reino do sul com o reino do norte, o reino do norte, Israel, foi invadido pela Síria. A Síria, então, pegava pessoas de outros povos, traziam e misturavam com os samaritanos. Levavam os samaritanos e traziam outros povos. E foi virando uma mistura, um sincretismo religioso, de forma que os samaritanos tinham uma religião muito estranha, apesar de serem sangue judeu. Eles adoravam a Deus, o Deus de Israel, mas também adoravam os ídolos. Eles viviam num sincretismo religioso, numa mistura, de forma que os judeus não os toleravam de forma alguma. Os irmãos sabem muito bem, nem sequer passavam pelo território dos samaritanos. Os judeus davam uma volta enorme, mas não passavam por Samaria. Mas o que nós vamos ver aqui é Filipe, então, abandonando, deixando Jerusalém e partindo direto para Samaria, e lá ele prega o Cristo. O Cristo que, por sinal, já era conhecido, porque esse Cristo já havia passado por Samaria. Se os irmãos lerem lá em João capítulo 4, vão se lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço. E depois de Jesus então ter se apresentado como a água da vida, um Messias, o enviado de Deus, e ter dito a ela que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ela compreendeu que Jesus era o Cristo, e ela sai então do poço e vai para Samaria, e ela vai pregar o Cristo. E muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas ouviram aquela mulher samaritana, creram que de fato ela tinha encontrado com Cristo, e então buscaram também esse Cristo. Os sentimentos, as experiências vividas por essa igreja são experiências muito fortes da parte do Espírito Santo de Deus. Era necessário que isso acontecesse. Tanto quanto foi necessário que Jesus passasse por Samaria, porque Samaria estava nos planos de Deus. Porque Samaria também haveria de alcançar a redenção por meio do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz. E era necessário então que Filipe fosse. E era necessário então que Deus usasse Filipe de forma poderosa. E assim então Deus faz. Agora é bom observar que Filipe não é um apóstolo. Filipe é apenas um diácono. Um diácono. Alguém que estava entre os sete, no capítulo 6, que foi escolhido para servir à mesa das viúvas. Mas esse Filipe é usado de forma extraordinária e poderosa, tanto quanto o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Um homem simples. Um servo dentre os servos que Deus levanta na cidade mais improvável, naqueles que certamente alguns diriam, Samaria não.
Samaria não, esse povo não merece receber Jesus. Samaria não, porque esse povo já tem uma religião muito estranha, eles já têm os deuses deles, eles jamais vão se converter ao Deus vivo e verdadeiro, eles jamais receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas Filipe não, Filipe lembra-se do mandado, lembra-se da ordem de Jesus: saiam de Jerusalém, pela Judéia, cheguem até Samaria e testemunhem do meu nome. Será que os irmãos estão conseguindo imaginar o turbilhão de sentimentos, de experiência que essa igreja vive nesse momento? Uma igreja que vive extremos opostos no mesmo dia. Uma igreja que acaba de ser açoitada, que acaba de ser presa, que acaba de perder gente apedrejada, ao mesmo tempo experimenta um conforto, um consolo, ao mesmo tempo experimenta a graça de Deus, ao mesmo tempo vê o poder do Espírito Santo de Deus agindo através deles, de forma como ninguém nunca havia visto na face da terra. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. E a conclusão que eu chego do verso 1 até o verso 8 é que, ainda que não pareça, meu irmão, Deus está no controle, realizando o seu propósito por meio da igreja. Ainda que não pareça, Deus está realizando os seus propósitos por meio da igreja. Isso era a realidade nos dias de Filipe, de Paulo, de Pedro, de João. Isso é a realidade nos dias de hoje. E isso será a realidade até nos dias da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está cumprindo o seu propósito por meio da igreja. Ah, pastor, parece que não, mas está. Parece que não, mas está. Deus está cumprindo o plano da salvação. A igreja nunca cresceu como nas últimas décadas. Deus está trabalhando, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está transformando vidas. No momento como esse agora, em vários lugares da terra, tem muita gente recebendo o Evangelho, recebendo a palavra da salvação. E os irmãos sabem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Os irmãos sabem muito bem do poder do Evangelho, porque os irmãos experimentaram o poder do Evangelho, e esse poder transformou a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Um dia nós ouvimos falar do Cristo de Deus, o Messias de Deus, o enviado de Deus, aquele que veio para curar, salvar, libertar, transformar as nossas vidas. Deus está trabalhando. E por mais que nós não possamos compreender, perceber o que Deus está fazendo, não se esqueça que até que Jesus volte, Deus irá continuar trabalhando no universo, no mundo inteiro, no mundo todo, através da sua igreja. Se a coisa está ruim do jeito que está, não espere. Eu ia dizer espere, mas não espere para ver o que será depois que Deus tirar a igreja da terra. Porque aquilo que detém o maligno está aqui, na igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Aquilo que detém o avanço da maldade, da corrupção completa na humanidade, é o corpo de Cristo na terra. Somos nós. Esse povo bonito, mas difícil. Esse povo bonito, mas esse povo que tem hora que a gente olha para ele e a gente custa acreditar que esse povo é a igreja de Jesus aqui na terra. É esse povo, faz com que o reino dos céus se expanda pela terra. Na pregação do Evangelho. É isso que está acontecendo. Deus às vezes usa circunstâncias ruins para o bem do reino. Deus às vezes usa circunstâncias ruins para que o reino dele se expanda, cresça, para que o reino avance, meus irmãos. O que há de bom numa perseguição? Nada. O que há de bom num sofrimento? Nada.
O que há de bom na perda de entes queridos? Nada. O que há de bom na perda de um emprego? Nada. O que há de bom numa enfermidade? Nada, diríamos nós, olhando pelos olhos da carne. Mas se nós olharmos pelos olhos do Espírito, nós vamos perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus está trabalhando no meio do seu povo. E muitas vezes nós ficamos orando e pedindo Deus que tire a dor, que tire o sofrimento, que tire as perseguições. Mas talvez nós tenhamos uma grande dificuldade de compreender que não é esse o único meio que Deus tem para agir no meio do seu povo, mas muitas vezes esse é o único meio pelo qual o povo de Deus permite que Deus haja, que Deus trabalhe. Há um ditado que quem não vem pelo amor, vem pela dor. É 100% verdade quando nós compreendemos que a natureza humana tem uma grande dificuldade de buscar a Deus quando está tudo bem. Mas quando está tudo mal, nosso coração é quebrantado. E aí no meio da dor, do sofrimento, da perseguição, nós buscamos a Deus. Nós permitimos que Deus nos encontre. É verdade. Mas é verdade também que Deus gostaria de tratar conosco. Deus gostaria de usar apenas a sua palavra e o seu Espírito para nos transformar à imagem e à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. É verdade que Deus queria apenas usar o seu ide. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. É verdade que Deus queria apenas usar um versículo que diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas para nós, muitas vezes, isso não basta. Nós, muitas vezes, apenas compreendemos a linguagem da dor, do sofrimento, a linguagem da perda, a linguagem da dificuldade, porque quando está tudo bem, nós nos esquecemos de Deus. Quando está tudo bem, nós nos acomodamos em Jerusalém. Porque embora tenha algumas dificuldades, não está tão ruim assim. A gente está em casa. Mas quando Deus permite situações, circunstâncias ruins, difíceis para nós, isso muda toda a nossa perspectiva. Isso muda a nossa visão de mundo, isso muda a nossa visão de Deus, isso muda a nossa visão do próximo. Quando nós amamos a Deus, e quando nós amamos a Deus, tudo coopera para o nosso bem. O problema é que quando nós não amamos a Deus, nada coopera para o nosso bem. Se nós estivermos com saúde, nós vamos curtir a nossa saúde no mundo e não queremos saber de Deus. Se adoecemos também, não amamos mesmo a Deus, então tanto faz como tanto fez. A gente continua no mundo. Mas quando nós amamos a Deus, se Deus derrama a sua graça e opera milagres e maravilhas, nós buscamos a Deus por gratidão, por amor. Mas se Deus permite a dor, o sofrimento, a perseguição, nós nos apegamos ainda mais a Deus, porque nós sabemos que é nele que nós encontramos refúgio, é nele que nós encontramos força, é nele que nós encontramos refrigério, é nele que nós encontramos salvação. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus está usando as circunstâncias para transformar a nossa vida, o nosso caráter, para que a igreja amadureça, cresça e o reino de Deus se expanda cada vez mais. A segunda aplicação, a segunda aplicação que eu faço é que toda pregação precisa ser cristocêntrica. Eu já disse isso em outra pregação e repito. A igreja de Jesus tem o nome de igreja de Jesus, corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça, Cristo é o centro, Ele é a base, Ele é o que sustenta a igreja, Ele é o alicerce da igreja, Ele é o fundamento da igreja. Por isso Cristo tem que ser o centro de tudo. Aqui diz que Ele ia e pregava quem? O Messias, o Cristo de Deus.
Ele não pregava uma placa de igreja, ele não pregava prosperidade, ele não pregava autoajuda, ele não pregava nada que não fosse o Cristo. Cristo era o centro da pregação de Filipe, de Estevão, dos apóstolos, da igreja primitiva. A igreja primitiva pregava a Cristo, vivia Cristo. Cristo era o centro de tudo. E nós precisamos aprender, meus irmãos. Nós precisamos aprender com essa igreja, é que nós não somos o centro, é Cristo que é o centro. Não sou eu o centro da igreja, não sou eu o centro do mundo, não sou eu o centro da vontade de Deus. Jesus é o centro de tudo, Ele é o princípio, o fim de tudo. Tudo começa nele, tudo termina nele. Por isso a Ele toda honra, toda glória, toda força, todo louvor. Eu sou igreja de Cristo quando eu compreendo que Cristo é o centro. Eu sou apenas um membro. Apenas um membro. Então escute o que eu vou te dizer. O louvor não foi preparado pensando em você. O louvor foi preparado pensando em adorar a Cristo. A pregação foi feita pensando em adorar a Cristo, em glorificar o nome de Deus e tocar o seu coração para que você compreenda que Cristo é tudo em todos. E que não é o seu conforto, não é o seu bem-estar, é a glória de Deus, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. Faça chuva ou faça sol, saúde ou doença, pobreza ou riqueza, tudo bem ou tudo mal, glória a Deus, louvado seja o nome dEle, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus, o Cristo, o centro de todas as coisas. Terceira aplicação que eu faço é que ninguém, exatamente ninguém, é inalcançável. Ninguém é inalcançável. Para os judeus, os samaritanos eram inalcançáveis. Primeiro, porque nenhum judeu iria até lá pregar, e segundo, porque se os judeus pregassem, eles também não iriam ouvir. Mas a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Cristo morreu por todos na cruz do Calvário. Cristo não morreu por alguns eleitos, predestinados. Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O desejo de Deus, que está expresso em 1 Timóteo capítulo 2, é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, à salvação. Todos. Homens, mulheres, crianças, velhos, pobres, ricos, negros, brancos, asiáticos, orientais, não importam. Deus não faz acepção de pessoas e não há ninguém que não seja alcançável pelo Evangelho. Não despreze o poder do Evangelho. Não despreze. Não há lugar onde o Evangelho de Deus não possa entrar. Não há coração duro demais que a palavra do Senhor não possa esmiuçá-lo como uma pedra. Não há ninguém que esteja tão afundado no pecado que não possa ser liberto. Não há ninguém tão afundado na idolatria que não possa ser liberto. Não há ninguém tão religioso que não possa ser liberto, ser alcançado pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus, meus irmãos. Poder de Deus. Quando algum judeu podia pensar que um samaritano ia receber o Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando algum judeu poderia pensar que os samaritanos iriam receber o Espírito Santo de Deus, mas ninguém, exatamente ninguém é inalcançável. Deus não faz acepção de pessoas e por isso, por último, nós não podemos nos apegar a títulos, posições e hierarquias, porque Deus pode usar quem Ele quiser, quando quiser e como quiser. Deus é Deus, Deus é Senhor de todas as coisas. Nós somos muito soberbos, orgulhosos, a ponto de pensar que nós não podemos ser usados por Deus. Isso é soberba, orgulho disfarçado de humildade, de modéstia. Porque Deus, quando nos chama, Ele não nos chama pensando na nossa capacidade,
Ele nos chama pensando no seu poder e na sua glória. Deus, quando nos chama, nos dá uma missão, quando Deus nos dá um ministério, quando Deus nos dá um dom, não é pensando na nossa própria capacidade, é pensando no poder dEle. Por isso, gente simples como Filipe e Estevão, simplesmente diáconos, sem nenhum título honroso por demais à vista dos homens, simplesmente um servo de Deus, pode ser usado para fazer um alvoroço numa cidade idólatra como Samaria. Nem Filipe talvez pudesse pensar. Mas o que esses homens fizeram foram crer no poder de Deus, coisa que muitas vezes eu e você duvidamos. Nós duvidamos porque alguém vem pregar para nós, nós o avaliamos. É homem, é mulher, é pobre, é rico, é negro, é branco, fala bem, é eloquente, não é eloquente. E muitas vezes nós desprezamos as pessoas, porque nós não cremos que de fato Deus está falando. Porque quando nós vamos para um culto e nós temos certeza de que Deus está falando, então nós simplesmente guardamos e vivemos a palavra de Deus. Por mais simples que seja a pregação, por mais simples que seja o pregador, nós de fato cremos que esse é um lugar em que Deus usa pessoas simples como nós para fazer coisas extraordinárias, porque Ele é extraordinário. Ninguém, absolutamente ninguém, é grande demais ou pequeno demais que Deus não possa usá-lo. Por isso, meus queridos, eu gostaria que nós olhássemos para esse trecho da Bíblia Sagrada e fizéssemos como Filipe, e como os apóstolos e como tantos outros que não olharam para si mesmos, mas olharam para Deus e disseram: eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui, eu quero experimentar esse poder do Espírito Santo de Deus na minha vida primeiro e depois na vida do meu próximo. Eu quero experimentar esse poder da oração, eu quero experimentar o poder da cura, eu quero experimentar o poder da libertação, eu quero experimentar o poder de sentir a tua presença. E talvez você diria assim: ah, pastor, eu não sou digno. Quem é digno de pronunciar sequer o nome de Jesus ou a palavra de Deus? Ninguém. Portanto, não julgue você quem Deus levantou para pregar o Evangelho, porque Deus é poderoso para levantar, para sustentar e para usar quem Ele quiser. Tão somente receba, e faça como Filipe, faça como Estevão, faça como esses homens e mulheres da Bíblia Sagrada, que se dispuseram a ser instrumentos de salvação nas mãos de Deus. E se consagre, e se permita Deus te usar. E quando Ele fizer isso, dê a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém? O evangelista Lucas, ele narra as palavras de Jesus e ele diz assim, capítulo 22, verso 19: e tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vós. Pega o seu pão. Isso foi feito a seu favor, meu irmão, minha irmã. Isso foi feito a favor de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho do Deus vivo. O sangue, o corpo de Jesus Cristo foi dado naquela cruz em favor e não contra. Em favor, isso significa que foi para nos salvar, nos libertar e não nos condenar. Querido Deus e eterno Pai,
Nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque nós temos a oportunidade de fazer assim como a Bíblia Sagrada nos ensina, celebrarmos a ceia, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, Pai. E hoje nós estamos aqui anunciando que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário e vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos pelo corpo de Jesus que foi dado na cruz do Calvário em nosso favor. Comamos todos. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus eterno e bendito, agora nós te louvamos, te agradecemos pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, sangue que nos lava, nos purifica e nos redime de todo pecado, de toda iniquidade, sangue que nos dá o livre acesso à tua mesa, ao teu altar, à tua presença. Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário a nosso favor. Louvado seja o teu nome. Tomamos todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que seja assim, para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Amém?